Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, ao vivo, sextou. Calma que ainda não. Daqui a pouco você vai, tem muita coisa, vem. Fica no nosso Globo Esporte que eu vou te mostrar gols de Libertadores. E vamos falar do nosso quintal. Domingo tem os dois mineiros em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Galo e São Paulo, 4 da tarde, ao vivo na Globo. E depois Internacional e Cruzeiro, 6h30, com transmissão do Premier. Vou pegar aquele expresso, Pampulha, Vespasiano, toca Cidade do Galo, porque está lá a Rafaela Potter. Jogo contra o São Paulo domingo. Pela Sul-Americana, alguns desfalques, né? Mas o Cuca vai ter força máxima, Potter. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a princípio sim, viu? O Atlético se reapresentou hoje na Cidade do Galo, treino às 10 horas da manhã. Se reapresentou porque ontem foi um dia livre, um dia de folga, até por conta da viagem de Cusco, lá do Peru, aqui para o Brasil, que foi uma viagem longa. O Atlético que estreou na Sul-Americana contra o Cienciano, empate sem gols, e justamente nessa estreia o Atlético não pôde contar com o Alan Franco, que estava gripado. Hoje, aqui no treino, ele treinou normalmente, então deve estar à disposição do técnico Cuca, que fez um treino tático e também específico de finalizações e de bola parada hoje aqui na Cidade do Galo. Também devem retornar para o duelo contra o São Paulo os laterais, né, que foram poupados nessa partida de estreia na Sul-Americana. O Natanael pela direita e o Guilherme Arana pela esquerda. Amanhã tem mais um treino às 10 horas da manhã e aí o Cuca vai montar a equipe que enfrenta o São Paulo. Esse duelo vai ser no Mineirão, onde o Atlético defende uma longa invencibilidade contra o São Paulo, como a gente vai ver agora na reportagem. O Mineirão já não é o mesmo da década de 90. Está fazendo 60 anos. Sediou até Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Alemanha. Chegamos às semifinais, né? Muita coisa já aconteceu também com Atlético e São Paulo. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! Comemore, Clube Atlético Mineiro! Você é o campeão do Brasil! Mas desde a década de 90, o Galo domina o confronto no Gigante da Pampulha. Aqui no Mineirão não tem pra ninguém. Evidentemente que o Atlético jogando em casa, impulsionado pela sua torcida que veio aí toda vibrante, empurrou o nosso time ali para trás. 15 jogos de invencibilidade no estádio. 7 vitórias do Galo e 8 empates. A última derrota atleticana foi há 34 anos, em 1991. São Paulo 3-0, dando um chocolate no Atlético no Mineirão. Mas a partir daí, o Galo não perdeu mais e ainda protagonizou jogos marcantes. Diego Tardelli, o artilheiro, bateu forte. Por falar em artilheiro... 1, 2, 3 vezes, Lucas Prato do Atlético. Hat-trick de Lucas Prato no Mineirão. É a noite dele. É a noite do argentino. Foi o suficiente para o Rogério Ceni não chegar na bola. O time do Atlético está de parabéns pela vitória. Quase 50 mil pessoas no estádio. Outro cara também já viveu uma noite de gala contra o São Paulo. Uma bela homenagem para o Hever. Valeu, capitão. Mas Paulinho roubou a cena na festa de despedida do zagueiro. Paulinho, que marca mais um gol no Brasileirão. O 19º e talvez o mais importante dele nesse campeonato. Domingo, mais uma oportunidade de manter essa hegemonia. Atlético e São Paulo se enfrentam aqui no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É a chance também para o Galo deixar para trás aquela má impressão da estreia. O Atlético desperdiçou várias chances e perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. Aquele velho ditado do futebol, quem não faz leva. São 3 jogos sem vencer na temporada, a pior sequência do Atlético no ano. No fim de semana, o Galo conta com o apoio da torcida para melhorar o cenário. Futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Primeira edição. Bora falar do Galo, né? Porque o Atlético enfrenta a equipe do São Paulo domingo às 4 da tarde no Gigante da Pampulha. Partida, claro, que vai ter transmissão ao vivo aqui na Rádio 98 FM. A partir das 3 horas da tarde, a gente já fala direto do Mineirão, trazendo todas as informações deste confronto. O técnico Cuca deve ter praticamente o elenco inteiro à disposição, à exceção
de Brian Palacios, que está lesionado, está sentindo ele sentiu, na verdade, né, novamente a coxa, está entregue ao departamento médico, o Brian Palacios. O Alan Franco, que teve uma gripe e que deixou ele afastado no jogo contra o Cienciano, não deve ser problema, retorna ao time, retorna às atividades hoje às 10 horas da manhã na Cidade do Galo. Aliás, treino hoje às 10 e amanhã às 10 são as duas atividades que o Atlético vai ter antes desse confronto contra o São Paulo. Vamos trazer aqui o provável Galo. Tá. Ô CJ, bora lá, sem mais delongas, tentar escalar esse provável Galo. Com todo mundo praticamente à disposição, o Cuca deve fazer um time bem próximo daquele que ele tem considerado ideal. Com Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. Esse é o time que está na boca da galera, na boca do torcedor atleticano, como 1 ao 11 ideal do Atlético, pelo menos hoje, com o momento que cada jogador vive. Se tiver uma ou outra mexida, mas eu não acredito que tenha, não. Até porque Arana, Alan Franco e Natanael já ficaram fora do último confronto e o Atlético só volta a jogar na quinta-feira da semana que vem contra a equipe do Deportes Iquique aqui no Mineirão, mas com portões fechados, tá? Bom, aguardar o que o técnico Cuca tem para fazer, mas não deve ficar muito diferente disso não. Na base, as mexidas vão acontecendo. Everton foi mandado embora, ele era observador técnico. O Everton, um dos maiores artilheiros da história do Atlético, já estava há mais de 20 anos, foi desligado do clube, agradecendo aí aos serviços prestados pelo Everton. Aliás, fenômeno, viu? E também Leandro Zago chega, já começa a comandar o Galinho a partir do próximo jogo. Partida passada contra a equipe do Bahia, o Galinho foi comandado pelo Léo Silva, que é o auxiliar permanente aí da equipe Sub-20, beleza? Um abraço para todo mundo e até domingo com a Jornada Esportiva aqui na Rádio 98 FM a partir das 3 horas da tarde. Quero todo mundo... Para completar, quero falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mas especificamente sobre Lianco. A ótima fase com a camisa do Galo, que lhe garante a condição de titular e também de cotado para jogar na seleção, despertou o interesse. E é possível que exista uma proposta oficial, mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado. A proposta em questão é da Nike, fornecedora de material esportivo, que já vem namorando um acordo com os representantes do atleta. A ideia da Nike é oferecer uma composição financeira importante para que ele estrele ou seja mais um dos representantes da Nike. Hoje o Lianco não tem patrocínio de fornecedor de material esportivo que costuma acompanhar os principais jogadores do planeta, especialmente atacantes. Não é muito comum ver zagueiros também tendo acordos como esse, mas existe uma negociação em andamento e é possível que o Lianco, que já tem um dos maiores salários do elenco, consiga esse aditivo bastante importante. Afinal de contas, dinheiro é sempre bem-vindo, né? Abraço para todos, sempre na audiência. Grande final de semana, pessoal. Tchau!